Muito bem, voltamos agora para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Pessoal, já digo logo, pega a caneta, pega o papel, vai anotando aí que a gente vai aí, vamos salientar os principais temas, não, os principais itens que abordamos na aula sobre tempo e espaço dentro de um sistema agroflorestal. O que é o tempo? O que é o espaço, professor? Quais são os tipos de produção? Dá uma olhada lá na tela. Então, nós vimos aí, galerinha, ó, classificação com arranjos dos componentes. Mas esses arranjos estão envolvendo o quê, professor? Esses arranjos estão envolvendo o espaço, que é o sistema contínuo, sazonal ou misto, ou também o arranjo de tempo, se ele é sequencial, simultâneo ou complementar. Misericórdia, professor. Dá uma lembrada aí como é que nós vimos sobre esse processo. Primeiro, eu vou dar ênfase aí, galerinha, tá? Primeiramente, arranjo no espaço. O que significa isso, professor? No arranjo de espaço, o que a gente tem que tomar muito cuidado é evitar o processo de competitividade entre as cultivares que vão ser inseridas e as plantas, né, que já são endêmicas. São as plantas regionais, que já estão na floresta. Isso é em relação ao espaço. E também dentro do arranjo do espaço, tomar cuidado com o processo de sombreamento, lembra? Então, podem causar, né, se nós estivermos falando de produções contínuas ou produções sazonais. E o que acontece, professor, quando eu estou falando sobre o processo de sombreamento? Então, só para nós lembrarmos um pouco sobre o processo de sombreamento. Olha aqui para mim, pessoal, mostra aí, meu diretor, isso. Tem plantas sazonais, né? Plantas sazonais, elas precisam de um determinado tempo de incidência solar. Todas as plantas precisam. E aí, se você, uma planta, durante um determinado período do ano, não receber a incidência solar correta, ela não vai se desenvolver, ela não vai ter aquela produção de hormônios que vai favorecer a produção do período de floração. E esse período de floração, elas produzem hormônios, odores, que vão produzir odores para atração, para atrair os agentes polinizadores, para ocorrer, então, a reprodução, para entrar no processo de floração. E aí nós temos que fazer as combinações, não é isso? Dentro dessas combinações, nós temos aí os pomares caseiros, pomares mistos. Nós também falamos sobre os pomares agroflorestais. Dentro desses pomares agroflorestais, eu salientei aí, ó, cultura perenes, né, que são de longos períodos aí, e que tem um espaço e função, não só a função de produção, mas como as funções ecológicas. Por exemplo, as folhas que vão cair, os frutos que vão cair, os frutos que vão atrair outros animais, que vão dar uma riqueza de extratos que serão devolvidos para o solo, que vão compor, então, toda aquela estratificação do solo para ocorrer o processo de decomposição e retorno dos nutrientes daquele solo, mantendo, então, o processo de nutrição desses vegetais. Mas, pela posição também, tem que tomar cuidado para o que ocorra a incidência solar necessária para esses vegetais, para ocorrer esse seu desenvolvimento, tanto do período de desenvolvimento vegetal, desenvolvimento do período de floração, desenvolvimento do período de atração dos agentes polinizadores para a reprodução e frutificação. Dentro do período de frutificação, nós temos o amadurecimento. Nós falamos sobre quintais, né, agroflorestais. Só pela disposição aí na figura, que estava envolvendo, né? Quando a gente fala de processos de podas agroflorestais, pomar agroflorestal, tem um processo de sequência, né? Você fazer intercalar aí, ó, os processos como a mandioca, o mamão, o café, a laranja. E depois, ó, volta de novo a mandioca, o mamão e a laranja, o café, o mamão e a mandioca.
Desta forma, você vai auxiliar não só o processo de retorno e evitar o sombreamento de determinados cultivares que precisam de uma incidência solar, com maior exposição de tempo. Já nós falamos das ervas usadas em temperos, não há, então, uma estratificação nesse processo de espaçamento. Falamos sobre os pomares agroflorestais, que tem, sim, esse processo de sistema de linearidade. Falamos da densidade, não é isso? Das cultivares que ficam muito próximas, não tem esse sequenciamento de espaço. Falamos sobre o arranjo de tempo. O que é o arranjo de tempo no sistema agroflorestal, professor? Sequencial. Por exemplo, primeiro eu plantei no sistema agroflorestal, então naquele sistema eu vou ter, num determinado tempo do ano, somente o quê, professor? Manga. Quando finalizar a época da manga, já inicia a época do caju. Da época do caju, já inicia a época da mandioca. Depois da mandioca, vem da laranja vem do café. Então, eu vou ter fruto o ano todo. Então, isso é sequencial. Eu planto de forma a colher, dentro do sistema agroflorestal, frutas diferentes durante o ano. Simultâneo é se elas produzirem ao mesmo tempo. Complementares é quando uma fruta completa o ciclo. De que forma? Enquanto uma está desenvolvendo, já está finalizando a sua produção, a outra que vai iniciar vai receber de quem finalizou a reposição dos nutrientes. Porque muitas vezes ocorre troca. Lembra? As plantas, depois que ocorre o processo de frutificação, elas trocam as folhagens. Então, a que está iniciando a produção vai receber os nutrientes da última cultura nativa que fez o seu processo de produção. Isso é o processo de complementar dentro do sistema agroflorestal. Mas também falamos sobre sistema simultâneo, que aí envolve tanto a pecuária, a lavoura, a horticultura, seja ela caseira, seja ela de sistemas temporários. Ok? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui, ó, a nossa revisão, nosso bate-bola. E, ó, vou deixar vocês aí fazendo a atividade de vocês. Daqui a pouco a gente volta pra gente fazer essa correção das atividades, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos. Ei, galerinha, meu diretor, bota na tela aqui pra mim. Isso, agora é a hora da gente, ó, corrigir as atividades. Ei, mas não é só correção não, meus queridos. Tem aí a parte de fazer o quê, professor? Tirar dúvidas. Tá ali em cima, ó. Opa, tirar dúvidas. É assim, ó, que eu faço assim, ó. Se eu pegar esse braço, eu tenho que fazer isso. Se eu pegar isso, eu só fazer assim, ó. Tirar dúvidas. Então, nesse momento, não se preocupe. Não tem que estar escrito do mesmo jeito. Não tem que estar... as palavras que eu mostrei aqui não tem que aparecer aí, não. Claro que muitas vezes vocês utilizam o quê? Vocês colocam aí a descrição de um conceito. Então, meus queridos, na hora que eu estiver mostrando a pergunta e a resposta, vocês também, eu vou sublinhar algumas palavrinhas-chave que tem que aparecer aí para facilitar o processo de ensino e aprendizagem e compreensão. Se eu voltar algum slide, é para a gente esclarecer melhor porque foi aquela resposta, tá bom? De olho na tela? Vamos lá. Olha aí. Primeira questão. O arranjo no espaço considera a forma como são dispostas as espécies no campo. Quais são esses arranjos? Então, nós temos aí, ó, o arranjo de um sistema contínuo, um arranjo de um sistema sazonal ou um arranjo misto. Desta forma, meus queridos, nós podemos aí auxiliar no processo de distribuição desses sistemas, tanto se for no arranjo contínuo, sazonal ou então ele misto. Aqui, ó. Lembra? No sistema contínuo, são aqueles em que há uma espécie principal plantada na forma contínua e outra espalhada na área, como função de preservar o serviço, como sombreamento, adubação, fonte complementar de renda. Plantio do cacau de forma contínua, espaçamento de 3
por 3 metros, associada à bananeira. Então, aí nós vamos ter uma cultura que vai auxiliar o quê, professor? Ela vai fazer a função de prestar serviço de sombreamento. Ela vai fazer a adubação e fonte complementar de renda. E a outra vai fazer o produto principal, que é o contínuo, a produção. Tá bom? E aí, professor, dessa forma como o senhor fala aí, quem é que está fazendo o principal e quem está fazendo o contínuo? A bananeira. Preservação, contínuo, reposição. E as sazonais? São plantios de algumas fileiras de um determinado componente do sistema alternado. Exemplo, 10 fileiras de cacaueiro, no espaçamento de 3 por 2,5, alternado com 3 fileiras de pupunheira, no espaçamento de 2 por 1,5. E, por último, no misto. Há uma mistura de componentes dispostos da área, como no caso de pomares caseiros, quintais agroflorestais, sistemas agroflorestais, tá bom? Então, desta forma, a gente tem vários processos de sistema de construção. Então, vamos lá. Da primeira questão, sistema contínuo, sistema sazonal e sistema misto. Vamos para 2? Olha aí a 2. O arranjo com base no tempo, trata-se do arranjo de espécies na área de plantio. Considerando o tempo com que os componentes se combinam, quais podem ser esses arranjos? Sequencial, simultâneo e complementar. Ei, professor, vamos ver aí direitinho como é que é esse sistema sequencial? Só para lembrar, galerinha. Só para lembrar, ó, sistema sequencial contínuo. Sistema sequencial contínuo e misto. Só um minuto, meus queridos. Sistema sequencial contínuo e complementar. Sistema sequencial contínuo e complementar. Aqui. Então, dependendo do sistema, trata-se de um arranjo das espécies do plantio considerado tempo. O que é um sistema sequencial, professor? É quando uma produção finaliza e inicia outra. Então, todo ano eu vou ter fruta diferente. Então, dentro desse sistema, eu tenho que conhecer a época, a estação de produção. Vem aqui para mim, meu diretor. Dentro do sistema sequencial, você tem uma produção, um pomar, aonde, quando finalizar a produção da manga, venha do caju, venha da laranja, venha da mandioca, venha do cacau. Então, você planta esse sistema sequencialmente para você ter diferentes frutas durante o ano todo. Já a simultânea significa, professor, simultaneamente, elas vão produzir. A diferença é que a complementar, na hora que finalizou a produção de uma fruta, ela troca todas as folhagens, cai. E aí vai dar o tempo de ocorrer a devolução dos nutrientes para o solo, para que ocorra a produção do próximo sistema de frutificação. Então, tem essas caracterizações. Tá bom, meus queridos? Na tela, meu diretor. Próxima questão. Questão de número 3. Defina pomares agroflorestais. Uai, gente, aí, ó. São sistemas de cultivo perene. Eu vou colocar aqui, ó. Né, vamos marcar. São sistemas de cultivo perene, semelhantes a pomares. A diferença está em conter espécies com funções produtivas e funções ecológicas. Professor, o que são sistemas de funções produtivas? Vem aqui, meu diretor. Sistemas de produção é o fruto. E sistema de função ecológica significa, pessoal, que é fazer com que aquela espécie que está ali, além de produzir, mas a função dela não é o produto, o fruto em si, mas é manter, devolver para a floresta os nutrientes que a produção, que a frutífera tem essa função principal. Então, você vai ter plantas que vão produzir frutos na floresta e plantas que vão devolver para a floresta os nutrientes.
Esta forma pode ser por incidência solar, pode ser por sombreamento, pode ser por devolução de nutrientes como nitrogênio, sequestro de carbono, manutenção da umidade do solo, tá bom? Aumenta para mim aqui, meu diretor. Fornecendo, ó, sombreamento, reciclagem de nutrientes. Podem ter espécies carro-chefe, ou seja, presentes em maior quantidade, visando o quê? Uma rentabilidade comercial. Então, é a produção comercial. Isso tanto para a agroecologia, né? Quando você quer produção de humus, produção, então, de alguns materiais que são essenciais para a intervenção dentro do sistema agroflorestal. Tá bom, meus queridos? Questão número 4. Quintais agroflorestais visam um consumo familiar. Esquematize um quintal agroflorestal. Galerinha, tá aí, ó. A esquematização de um sistema agroflorestal. Eu vou propor uma coisa aqui para vocês. Já que nós já estamos fazendo a correção, eu gostaria que os estudantes, só para mostrar, professor, só para mostrar, se o estudante entendeu mesmo, quando ele voltar hoje para casa, na próxima aula, para eles tirarem uma foto lá na propriedade deles, que eles acham que eles comparem se aquilo é um quintal agroflorestal. Lembra, eu sei que vai ser muito difícil, que a maioria não usa quintais agroflorestais. Não usa de que sentido? Porque eles se preocupam com o espaçamento. Eles se preocupam com a distância entre uma produção e outra. Eles não vão deixar que ocorra aquele sombreamento. Então, os quintais agroflorestais são importantes em que processo, professor? Evitar que os exemplares nativos invadam a sua produção. Eu sei que dentro da sua produção, dentro da sua terra, lá do seu sistema, você tem que evitar que animais nativos entrem na sua horta, entrem nos pomares. Então, se você tiver a inserção de um sistema agroflorestal, um quintal agroflorestal, que é de subsistência, isso vai auxiliar muito a parte da fauna, a manter-se na floresta. E também auxilia no processo de atração de agentes polinizadores e evita também você diminuir, eu não vou mentir aqui, diminuir a incidência de pragas dentro da sua horticultura, dentro do seu processo de fruticultura, levando em consideração, meus queridos estudantes, que quando você tem um pomar de maracujá, para entender, as plantas, num período de floração, elas produzem hormônios que vão atrair os insetos para a polinização. E nesse momento também podem atrair determinadas pragas, né? Como as borboletas, que podem fazer também as larvas, que podem causar dano às folhas, das partes aéreas. O sistema de quintais agroflorestais podem auxiliar, sim, tá bom? Mas sempre lembrando, o objetivo de um sistema de quintais agroflorestais é favorecer a subsistência. Pode ser transformado em processo de produção comercial? Pode, quando a gente coloca aquele processo de distanciamento para evitar o sombreamento e competição, inclinação, preparo do solo, ok? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui a nossa correção das atividades, mas daqui a pouco o tio volta com outro assunto pra gente, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.